Louvado seja o nosso Senhor e Salvador. Que Teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine. Coloque temor a cada dia em nossos corações. Nos dê força para vencer o pecado e a nossa inclinação carnal. Amém. Bom dia. Bom dia a todos. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, verso 9 ao verso 14. A parábola do fariseu e o publicano. Parábola é uma história curta, um comparativo. O que é o fariseu? O fariseu, ele era membro de uma das principais religiões dos judeus. E o fariseu, ele era visto como justo diante dos homens, porém diante de Deus era como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro é um túmulo. Se você pintar, ele fica bonito por fora. Só que por dentro tem podridão, carniça. Então, assim era o fariseu. E o publicano? O publicano era um cobrador de impostos, um judeu que trabalhava para o governo romano, geralmente desonesto, e não era bem visto pelo seu povo. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha que interessante. Os fariseus, eles se julgavam justos mais do que os demais. E por isso desprezavam as demais pessoas, como se somente eles fossem os corretos, os justos diante de Deus, e as outras religiões, as outras crenças estavam erradas. Hoje isso acontece também. Hoje nós vemos religiosos que dizem: se você não for batizado na minha igreja, você não está salvo. Se você não seguir a doutrina conforme a minha igreja, você não está salvo. E alguns mais radicais, fariseus de hoje, nem te cumprimentam. Porque acham que vão se contaminar. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Os dois, fecha para nós, por favor. Os dois subiram para o mesmo local. Com o propósito de orar. Então, quer dizer, na igreja entra vários tipos de pessoas. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo. Ou seja, a oração dele não alcançava a Deus. Ele estava orando só para si. Desta forma, o fariseu orava: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então ele já estava se engrandecendo diante de Deus, ele mesmo. Não sou como João, não sou como o Gabriel, não sou como o Márcio, né? Graças te dou, olha só a ironia dele, né? Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano estava orando do lado dele. O cobrador de impostos estava orando do lado dele. Estava próximo ali, né? Próximo dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, quer dizer, aos olhos humanos, ele estava fazendo a coisa certa. Só que Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele conhece o meu coração. Ele sabe a intenção do meu coração. Então, quer dizer, eu posso dizimar não seria a palavra correta, que dizimar é destruir. Eu posso devolver o meu dízimo, eu posso ofertar,
Eu posso fazer caridade, só que se a minha intenção é me engrandecer diante dos homens, eu estou sendo um fariseu. Agora, se eu faço e ninguém fica sabendo, somente Deus porque Ele tudo sabe, aí sim é para a glória de Deus. Então, o que faz a minha mão direita não pode saber a minha mão esquerda. Ou seja, eu não tenho que fazer, eu não faço para receber a glória dos homens, mas para ajudar o meu próximo, segundo o Espírito Santo me capacitou fazê-lo. Sendo assim, o mérito é daquele ao qual deve ser realmente atribuído, a saber, o Senhor Jesus. Amém? Não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. Olha só o julgamento do fariseu, né? Nem mesmo como este aqui, ó, apontando ali para o publicano que orava próximo dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quer dizer, ele quer receber um reconhecimento, né? O publicano, que aos olhos dos judeus era mal visto, porque geralmente era desonesto, e por servir a um governo estrangeiro, que no caso era o governo romano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, não ousava, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que é ser propício? Ser favorável. Ele não ficava dando ordens para Deus, ele não deu ordens para Deus, ou quis um reconhecimento de Deus. Ele não determinou: o Senhor tem que me abençoar, eu sou justo. Não, ele reconheceu a insignificância dele perante o Todo-Poderoso. Ele reconheceu os seus pecados. Se eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a santidade do Todo-Poderoso. Se eu não reconheço o meu pecado, eu não reconheço a santidade do grande El Shaddai, do Todo-Poderoso. Então, ele reconheceu que é pecador e que precisa de um Salvador. Ele precisa de alguém que expie os seus pecados, porque ele por si próprio não pode se salvar. Ele quer dizer aqui que pelos seus méritos, pelo meu mérito, pelos vossos méritos, nós não podemos ser salvos. Por isso nós confiamos na mão de Cristo, o Cordeiro perfeito, a nossa salvação. Você está salvo? Você está salvo? Eu estou salvo? Sim, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Não porque eu faço caridade, não porque eu ajudo o necessitado, não porque eu devolvo o meu dízimo, porque eu oferto, porque eu visito enfermo, não. Isso é obrigação do cristão. Se o cristão não orar pelo seu próximo, se o cristão não visitar o necessitado, quem vai visitar? Os vasos de ira que não são. Os confederados de Satanás que não são. Então, você fazer o bem é obrigação do cristão. Mas quando nós fazemos na direção do Espírito Santo, quando nós produzimos fruto do Espírito, nós estamos transmitindo essa glória para aquele que é digno, para o único que é digno, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aliás, o Senhor Jesus, ele disse: eu não vim chamar o justo, eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Então, esse tipo de coração que reconhece o seu pecado, que é pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? Aquele que reconhece que carece, que é sedento da presença do Espírito Santo. Esse é o pobre de espírito. Porque o rico de espírito, ele já está cheio. Então o Senhor Jesus, ele veio para o pecador, para resgatar o pecador. O justo, ele pensa como o fariseu. Eu já dou o meu dízimo, eu faço oferta, eu jejuo, então eu não me reconheço como pecador.
consequentemente eu não posso ser salvo. Digo-vos, olha só o Senhor Jesus, digo-vos que este, falando do publicano, que bateu no peito, digo-vos que este desceu justificado. Aqui justificado é perdoado. É perfeito diante de Deus. Por quê? Porque lavou seus pecados no sangue do Cordeiro. Porque foi regenerado. Limpou seus pecados nos méritos de Cristo. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A nossa vida, nós temos que ser humildes. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Ou seja, para que você e eu sejamos honrados, nós temos que ser humildes. A honra é uma consequência da humildade em nossas vidas, pensamentos e atitudes. Quando eu sou humilde, quando eu não respondo ao insensato, ao tolo, segundo a sua estultice, eu estou glorificando a Deus. Quando eu não respondo contra aquele que quer me ofender, contra aquele que quer me arruinar segundo a sua maldade, quando eu não respondo segundo a sua maldade, eu estou glorificando a Deus. Porque a humildade, ela precede a honra. Porque qualquer pessoa, conforme a gente estava conversando ontem, né, que às vezes a gente vai comunicar ao cliente o atraso da notinha e o cliente fica bravo, o cliente ele fica irado. Então, se nós tratarmos igualmente a ele, nós estamos sendo pior do que ele. Então, com toda paciência, com toda compaixão, nós vamos conduzir o diálogo para que as pessoas que são tendenciosas, maldosas, vejam nos servos de Deus o bom perfume de Cristo. Amém? Deus seja louvado. Santo Deus, ser bendito, exaltado, engrandecido, de eternidade em eternidade. Tu reinas para sempre. Tu és o princípio, o meio e o fim. O Senhor é sempre eterno. Sempre existiu e sempre vai existir. Aleluia. Nós bem sabemos que o braço do Senhor não está encurtado, não se encurtou para salvar, não se encurtou para, meu Pai, entrar com a providência, com o livramento. Mas os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre o aflito, o abatido de espírito e que treme da sua palavra. Aleluia. Nós pedimos, Espírito Santo, ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, para que não venhamos a tropeçar em nenhum tempo, em nenhuma ocasião, mas fazer a tua vontade. Que a tua vontade prevaleça sobre a nossa carne, sobre os nossos desejos mundanos e pecaminosos. Senhor, perdoa nossos pecados. Perdoa, Pai, os pecados da minha família. Nós queremos andar em santidade em todo o tempo, segundo a tua vontade. Por isso, Senhor, dá-nos um coração segundo o teu coração. Dá-nos, Pai, um coração sensível à tua voz. Pai Santo, abençoa nossa família. Resgata, Pai, cada alma de cada um deles para o teu reino. Liberta das garras do inferno, Pai. Liberta do pecado, Senhor. Alcança este homem, esta mulher, que ora conosco nesta manhã, onde estamos começando o dia na tua presença, diante da tua face. Nós bem sabemos que durante o decorrer do dia poderão surgir problemas, provas, tribulações, insultos, escárnios, zombarias. Mas em ti nós queremos estar arraigados em todo o tempo
embraçando o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. Abençoa, Senhor, nossos clientes, nossos vizinhos. Abençoa, Pai, Nova Londrina como um todo. Abençoa aqueles que querem ver a nossa ruína, que querem ver a nossa derrota, que nos caluniam. Abençoa, Pai. Abre o entendimento. Revela Cristo na vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, toda a irmandade, teus obreiros, obreiras. Abençoa toda a autoridade que existe nesse país, em Nova Londrina, autoridades eclesiásticas, políticas, todo aquele que exerce uma autoridade. Abençoa os profissionais da área de saúde, os professores. Abençoa, Pai. Abençoa Nova Londrina, prosperando, abrindo as portas de trabalho. Senhor, tudo confiamos a Ti, que hoje seja mais um dia, para que através de nossos pensamentos, nossa vida, Teu nome seja engrandecido, aclamado, exaltado, enaltecido em todo o tempo. Tudo confiamos a Ti, Pai Santo. Que a Tua presença esteja diante dos órfãos, da viúva, do enlutado, do enfermo, do presidiário, do encarcerado, não só encarcerado fisicamente, mas o encarcerado espiritualmente. Liberta, Pai, e revela a Tua presença, a Tua maravilhosa graça. Tudo agradecemos, Pai, em tudo damos graças a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.